Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua, e as estrelas estão submetidas por sua ordem. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. E submete-vos o que ele vos fez existir na terra, cujas cores são variadas. Por certo, há nisso um sinal para um povo que medita. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E ele é quem vos submete o mar, para dele comerdes carne tenra, e dele extrairdes adornos que usais. E tu vês o barco sulcando-o, e tudo isso para que busqueis algo de seu favor e para serdes agradecidos. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. E ele implantou na terra assentes montanhas, para que ela se não abale convosco, e também rios e caminhos para vos guiardes. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. E pontos de referência, e com as estrelas eles, os homens, seguiam. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Quem cria seria como quem não cria. Então, não meditais? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. E se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. E Alá sabe o que ocultais e o que manifestais. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Deus e pedimos, rogamos, a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros enviados por Ele como orientação para a humanidade. E qual que é o juiz para sabermos a verdadeira interpretação de tal palavra, ou de tal texto, ou de tal frase? É o texto em língua árabe. Assim também cremos sobre a Torá, sobre o Evangelho. O juiz é o texto em língua original. Por isso, o nosso amigo, o nosso irmão cristão, não tem mais acesso ao original atualmente.
e não vai ver ali o nome de Muhammad. Mas vamos citar alguns exemplos que mostram para o nosso querido telespectador que ali havia o nome de Muhammad conforme os muçulmanos leem no Alcorão. Um versículo que é muito citado pelos cientistas muçulmanos é o versículo citado no Evangelho de João e que muitos estudiosos cristãos conhecem e interpretam o termo citado no versículo como o Espírito Santo ou como o próprio Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com ele. No Evangelho de João, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 26, nós lemos assim: mas aquele Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome. E aí, em outros versos também, Jesus cita, o cristão lê assim no Evangelho de João: entretanto eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Isso no capítulo 16, versículo de 7 a 8, depois temos de 12 a 14 também. O termo aqui, em grego, é paráclitos. Paráclitos, e nas versões da Bíblia em português está traduzido como Consolador, como Advogado, como o Espírito da Verdade. E aqui muitos estudiosos citam que este termo, em grego, significa o mais nobre, o mais famoso e louvável, que é exatamente o que significa Muhammad. E como eu disse, a interpretação dos cristãos é que, não, este é o anúncio de Jesus sobre o Espírito Santo. Por isso é citado o Espírito da Verdade. Ou sobre o seu próprio retorno. E aí tem uma discussão sobre isso. Não pode ser o próprio Jesus e o seu retorno, não pode ser sobre o Espírito, porque ele já está entre eles e assim por diante. Não é só esse versículo. Não devemos nos ater ao versículo ou à discussão. Uma outra observação muito importante é que em muitos versos da Bíblia Sagrada, tanto na Torá, tanto nos livros dos profetas, Velho Testamento, como também nos Evangelhos, no Novo Testamento, há a informação de que o reino será transferido dos filhos de Israel para outro povo. O que significa isso? A profecia irá ser transferida da linhagem de Israel, ou seja, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, é um profeta dos israelitas, Moisés, dos israelitas, Davi, dos israelitas, Salomão, dos israelitas. A maioria, a grande maioria, milhares de profetas, todos são dos filhos de Israel. E é citado na Bíblia em diversas parábolas, em diversos versículos, que esse privilégio irá ser transferido para outro povo. Eu vou dar alguns exemplos e depois vamos citar algumas histórias, das histórias dos muçulmanos que citam a lembrança desses versos ou daquilo que é citado dentro desses versículos. No livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E o desejado de todas as nações virá. Prestem atenção comigo nesse termo. E o desejado de todas as nações virá. E encherei este templo de glória. Eu vou ser honesto e autêntico e verdadeiro. Esse termo, e o desejado de todas as nações, não é citado esse termo em todas as versões, todas as traduções da Bíblia. Algumas você vai encontrar, outras não. Então, em algumas versões você vai ler: e os seus tesouros
farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Em outra versão você vai encontrar: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e o desejado de todas as nações virá, e encherei este templo de glória. Então, Deus está dizendo ao profeta Ageu, que é um profeta bíblico, que irá transferir a profecia e virá um que é o desejado de todas as nações. Como eu disse, o juiz é o original das escrituras sagradas. No caso, na Torá, é em hebraico. O desejado de todas as nações, por exemplo, pode ser interpretado como Jesus, como Muhammad. E na tradução hebraica é citado Faba'u Hamdat Kul Hajuim, ou seja, Hamdat, que significa Muhammad. E temos outros exemplos, eu não vou citar lendo, só vou citar, por exemplo, Isaías. Em Isaías, no capítulo 65, versículos de 1 a 3, é citado que Deus disse a Isaías: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Ou seja, eu sempre enviei profetas dentre os israelitas. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Aí depois, veja, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é o bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente. E depois, perto também dessa citação, por exemplo, temos Ezequiel 21, versículo 25 a 27, é citado: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ou seja, aqueles que são humildes, nunca tiveram profecia e são beduínos. E quem é essa nação? Seria os árabes. Esses serão exaltados, e aqueles que sempre foram exaltados com o reino, com a profecia vinda de Deus, esses serão humilhados. Então, Ezequiel, Isaías, Ageu, e ainda temos as parábolas de Jesus. Temos a parábola dos lavradores, que cita que aquele que tentou matar o herdeiro para ter a vinha e para herdar tudo, esse será punido. E que a parábola diz em seu fim? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esses são alguns exemplos. Eu tenho aqui vários exemplos. Vou citar apenas o último que eu tenho, que seria a menção do Monte Paran. O que é o Monte Paran? Seria a cidade de Meca. E os nossos amigos cristãos interpretam como outro lugar. Agora, por que é o Monte Paran? Porque na própria Bíblia é citado. Por que o Monte Paran é Meca? Porque é citado na própria Bíblia que Ismael viveu no Monte Paran. E é conhecido que Ismael viveu em Meca. Então, no Deuteronômio, no capítulo 33, versículo de 1 a 3, lemos que o Senhor disse, o Senhor veio, que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o Monte Paran. Então, citou Sinai, citou Seir, citou Paran. 3 locais de onde resplandeceram, de onde resplandeceu a luz de Deus, a revelação de Deus aos profetas, aos mensageiros. O Monte Sinai, Moisés. E depois Seir, a localidade onde esteve Jesus, a região de Jesus. E Paran, de onde veio a revelação a Muhammad. Também ainda no livro Deuteronômio é citado que Moisés,
profetizou sobre o envio de um profeta como ele. Ele disse que o Senhor revelou a ele: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo pedirei contas a ele. Isso em Deuteronômio, o capítulo 18 e o versículo de 17 a 22. Aqui, qual que é o local onde exatamente focamos para saber que isso também é o resgate de uma menção à profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, ou seja, como você, Moisés. Quem são os irmãos? Às vezes a Bíblia cita os primos com o termo irmão. Isso acontece no próprio livro de Deuteronômio. Então, os irmãos são quem? Os primos, os ismaelitas, os filhos de Ismael. Da linhagem de Ismael temos o profeta Muhammad. Deus também disse a Moisés, como você. Se você faz um quadro, uma comparação, você coloca o nascimento, por exemplo, e faz uma comparação entre Moisés, Jesus, Muhammad. Compare. Muhammad nasceu de forma natural, Moisés de forma natural, Jesus não, de forma milagrosa, sem pai. Por exemplo, a profecia, a carreira. Moisés foi um profeta e foi um líder, estadista. Muhammad também, profeta, estadista. Jesus foi um profeta. Por exemplo, a imigração. Teve imigração forçada? Moisés teve uma imigração forçada, teve que imigrar para Madian. Muhammad imigrou forçadamente para Al-Medina. Jesus não imigrou. A aceitação da mensagem. Moisés foi rejeitado, porém depois foi aceito pelo seu próprio povo. Muhammad foi rejeitado inicialmente, mas depois foi aceito pelo seu próprio povo. E Jesus, quanto ao seu povo, foi rejeitado. Então, retornamos para aquilo que é crença do muçulmano. É crença do muçulmano que a profecia de Muhammad foi anunciada pelos profetas que o antecederam. Isso é claro no Alcorão Sagrado e é claro na palavra dele também e nas histórias de sua vida, de sua biografia, a qual iremos contar. E para esclarecer para o nosso amigo cristão, nós mostramos que há parábolas na Bíblia, versículos na Bíblia que remetem a Muhammad, que são parte da menção do nome de Muhammad como um futuro profeta. Então, o muçulmano tem a completar. Crê em Jesus e a crença em Muhammad é um complemento para a vida do ser humano e crer em Muhammad não significa descrer em Jesus ou descrer em Moisés ou descrer em nenhum outro personagem bíblico ou nenhum outro profeta ou mensageiro. E esses são alguns exemplos. O nosso telespectador pode pesquisar, pode procurar um muçulmano, perguntar, procurar uma mesquita, perguntar e saber mesmo mais sobre essa que é uma ciência entre os muçulmanos, o estudo da história das religiões e o estudo comparativo entre as religiões. Vamos a seguir contar uma história que é muito importante para que nós entendamos mais ainda isso que é o nosso assunto, o anúncio da profecia de Muhammad nas escrituras sagradas antigas. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. وهدمت جميع الأصنام ما بقيت عزمات يميني. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني. قم أخي قم أخي. Palavra do Sheikh. Como podemos manter a nossa alma purificada e o nosso coração limpo? Nós temos alguns elementos que podemos usar para manter nosso coração purificado. A recordação de Deus é um alimento que podemos usar para manter nosso coração limpo. A recitação do Alcorão, uma palavra divina que deixa também o nosso coração mais tranquilo. E depois de tudo isso, nós temos que fazer uma coisa importante: fechar as janelas, todas as janelas que levam até o nosso coração. Quais são essas janelas? A primeira janela, a nossa visão. Nós temos que usar essa visão nas coisas, olhar nas coisas lícitas, olhar e pensar na criação do céu e da terra, não olhar para as coisas ilícitas, porque esses olhares, depois eles entram no nosso coração e deixam ele sujo de novo. Outra janela que nós temos que proteger e preservar: a audição. As palavras ruins que a gente escuta também. Não dar ouvido para as coisas ruins, para as fofocas, para as palavras ruins, porque essas palavras acabam também entrando no nosso coração e deixando ele sujo de novo. A outra janela é também a língua, não falar coisas ruins, e a boca também, não comer comida ilícita. Sempre nós temos que procurar coisas lícitas e deixar essas janelas fechadas para guardar o nosso coração e deixar ele limpo. Pedimos que Deus nos ajude para fazer isso. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Definindo Jihad.
grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com